nós temos três elementos fundamentais, três pilares que vão conduzir a gestão. Primeiro é o trabalho contínuo no fortalecimento e na defesa das prerrogativas dos advogados. Esse trabalho, esse sistema estadual de defesa de prerrogativas, ele tem que ser aprofundado, tem que ser desenvolvido e cada vez mais trabalhado pela ordem. Nós vamos, de forma dedicada, no primeiro semestre, exigir que seja votado na Câmara dos Deputados, e é só isso que falta. Já foi aprovado no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, só falta ser aprovado pelo plenário da Câmara a lei que criminaliza a violação de prerrogativas. As nossas prerrogativas, a nossa legislação passará a ter sanção, ou seja, passará a ter uma punição quando ela for descumprida. Esse é o primeiro ponto. Não é o trabalho da defesa do dia a dia da prerrogativa, porque a prerrogativa é trabalho do dia a dia. O segundo ponto, investimento no advogado, investimento no aperfeiçoamento do advogado. Então nós vamos refundar a ESA, nós vamos fazer uma grande ESA que estará no prédio onde hoje é ocupado pela CAAGE, pela nossa Caixa de Assistência. Nós vamos fazer uma ESA que possa ser alcançada não só digitalmente, através de elementos virtuais, que o advogado possa se atualizar, se aperfeiçoar sentado na cadeira do escritório, mas também presencialmente, com muitas turmas, com cursos importantes, e a gente quer elevar a ESA ao mesmo patamar do que existe a EMERGE, a ANPERGE, as escolas de cada uma das carreiras jurídicas. Nós vamos ter uma ESA muito forte e que vai orgulhar a advocacia. E o terceiro ele tem a ver com o OAB século XXI, com os serviços conjugados com o projeto da anuidade zero. A gente tem que continuar tendo os elementos suficientes para continuar oferecendo esses serviços para os advogados, dando transporte, escritório compartilhado, centrais de peticionamento eletrônico, plano odontológico, todos os serviços de peticionamento, de digitalização que a gente dá, escritórios compartilhados, transporte no estado todo, tudo isso que tem. Mas nós precisamos ter ciência da dificuldade que é para o advogado nesse momento de continuar pagando integralmente a sua anuidade. Nós sabemos que é difícil isso. E nós criamos a ideia, na verdade não estamos inventando a roda não, nós apenas estamos buscando ideias que já existem em outras seccionais, já existe no Paraná, já existe em Pernambuco, que é o projeto da anuidade zero. E como é que funciona ele? O advogado ele vai praticamente concentrar os seus gastos em parceiros conveniados, e a partir disso ele acumula pontos, igual nós fazemos nos nossos cartões de crédito, para trocar por passagens aéreas, só que ele vai trocar por valor da anuidade. Então vai chegar no final do ano, o advogado vai pagar 30% menos, 20% menos, e alguns que concentrarem, tiverem essa disciplina, vão pagar zero de anuidade. E isso não vai impedir que a ordem continue exercendo a sua atividade principal, que é de oferecer esses serviços aos advogados. A anuidade será sempre a menor possível, mas que garanta os serviços. E isso a gente precisa demonstrar com austeridade. Essa é a palavra-chave da gestão, austeridade, para que todos os recursos eles sejam retornados, ou seja, sejam aplicados diretamente nos advogados e nas advogadas. Esse projeto não para nunca. Esse projeto, eu costumo dizer que não é de uma gestão, é da instituição Ordem dos Advogados. Não é? Ele passou a ser um projeto da instituição, porque não há retrocesso. Nós vamos reformar a Paulo Saboia no mesmo local, mas vamos adequar, ou seja, otimizar o espaço para que o advogado trabalhista tenha o mesmo patamar, o mesmo nível de serviços que hoje tem ali na Celso Fontinelli. Então a Paulo Saboia vai ser totalmente reformulada, totalmente remodelada para entregar ao advogado trabalhista a mesma comodidade que agora os advogados do Tribunal de Justiça já têm. É a defesa dos direitos humanos, a defesa da democracia, o respeito às urnas sempre. Eu acredito que hoje o papel da ordem é muito, no que diz respeito a isso, ele vai em dois caminhos. Um caminho é a efetivação de direitos. Nós temos uma Constituição muito avançada, uma Constituição que prevê muitos direitos, mas a efetivação do que está nessa Constituição está muito atrasado. E eu acho que a partir daí, se nós trabalharmos a efetivação desses direitos que estão previstos na Constituição, nós já vamos avançar bastante. Isso, lógico, evitando a retirada de direitos, que isso a gente não aceita. E o outro caminho é a geração, a produção de segurança jurídica.
E a ordem é muito importante. Isso é importante para a sociedade, isso é importante para que tenha desenvolvimento econômico. Nós temos que ter segurança jurídica. Nós não podemos ter a cada momento uma alteração radical de legislação que modifica o status quo, ele impede investimentos, traz insegurança para o trabalhador. Eu acho que a ordem pode contribuir muito nessa questão da segurança jurídica. Não é? Porque a ordem é a instituição que tem a capacidade de debater isso com o Congresso de forma direta, franca, mas principalmente de forma democrática. Eu não discuto o mérito da reforma trabalhista. Eu acho que não cabe agora, nesse momento, discutir o mérito da reforma trabalhista. Mas uma coisa que a gente tem que discutir, é importante, é o fundamental agora na luta, a gente tem que discutir uma coisa que a reforma trabalhista tirou, que é o acesso à justiça. A reforma, ela inviabilizou o acesso. Então eu acredito que nesse momento a luta da ordem é para recuperar esse princípio que está na Constituição, no artigo 5º, que é o retorno do acesso à justiça. A partir do momento que nós tivermos recuperado o acesso à justiça, a gente vai discutir efetivamente cada um dos pontos da retirada de direitos. Porque o esvaziamento da justiça do trabalho é muito preocupante. Quanto ao Ministério do Trabalho, me preocupa muito. Nós temos que ter instituições que são de Estado, que não são de governo. E o Ministério do Trabalho era uma instituição de Estado, que é da própria história da construção do Estado brasileiro. E o Ministério do Trabalho, ele não cuida da justiça do trabalho, e muitas vezes as manifestações parece que havia uma confusão completa disso. O Ministério do Trabalho ele tem uma função muito importante. Lógico que tiveram questões de corrupção, que sejam punidos os culpados. O abuso do registro sindical, que sejam punidos os culpados. Agora, quem vai fiscalizar o trabalho escravo? É o Ministério do Trabalho que faz isso. Quem que vai direcionar, quem que vai administrar o FAT? É o Ministério do Trabalho que fazia isso. Você não pode jogar fora uma história de 88 anos. Se o entendimento é que tem que ser reformulado, vamos reformular. Mas eu acredito que é uma pasta importante, que essas funções de promover a inclusão do trabalhador, do emprego, cuidar do trabalhador, promover a especialização, a formação profissional, cuidar da fiscalização do trabalho escravo, no trabalho urbano também. Eu quero saber quem vai cuidar disso e de que forma vai cuidar. Eu não acho que é só o Rio de Janeiro, eu acho que o Brasil inteiro ganha com a presidência do Felipe Santa Cruz. Nós vamos ter um presidente que é muito sensível às questões importantes da sociedade, às questões relevantes da advocacia, e nós vamos ter uma presidência do Conselho Federal sempre voltado para aqueles princípios básicos da advocacia, do juramento que a gente presta, do que está no Estatuto. A democracia, os direitos humanos e o respeito, principalmente as diferenças. E a ligação com o Felipe, por ele ter sido presidente do Rio, será uma, não digo facilidade, mas será um privilégio para que toda a advocacia do Rio de Janeiro tenha esse acesso, porque o Felipe sempre foi uma pessoa muito acessível, muito franca, muito fácil de ser encontrado, muito fácil de ter contato com o advogado, com a advogada militante do dia a dia. Então vai ser bom para os advogados militantes do Rio de Janeiro.